A primeira é agradecer ao Distrito de Santarém, agradecer o trabalho que tem sido feito e na pessoa do Presidente da Distrital de Santarém, o José Dotti, agradecer-vos a todos por um trabalho que tem sido, acho que se pode dizer assim, uma referência para todos os outros distritos e para todo o país. À equipa de Santarém, à Manela que antecedeu o José Dotti na Distrital de Santarém e deixou estas bases também fortes para o distrito, e a toda a equipa eu queria-vos deixar um grande aplauso e um grande sentimento de gratidão pelo vosso trabalho. Queria também agradecer aos nossos deputados por Santarém, o Pedro Frazão, o Pedro Correia, a Luísa Ariosa, que terminaram o seu mandato em representação de Santarém, e aos que vão certamente suceder-lhes nesta tarefa, dizendo que quer o Distrito, quer o trabalho do partido no Parlamento, nunca decepcionou Santarém. E mesmo nos momentos difíceis, de defesa da agricultura, do mundo rural, de defesa das nossas tradições, de defesa de menos impostos, de defesa da classe média e da classe trabalhadora, nós nunca vacilámos. E mesmo quando outros começavam a vacilar, nós mantivemos-nos firmes. Há um ano atrás, Santarém deu ao Chega um resultado que ninguém esperava. Ou melhor, nós esperávamos, mas o país não esperava. Acho que esse trabalho ficou demonstrado de forma cabal que valeu a pena. E por isso, se valeu a pena termos distribuído com PS e PSD o número de mandatos há um ano atrás, acho que vale a pena pedir a vitória em Santarém agora nestas eleições do dia 18 de maio. Por isso, meus caros, desta vez a vossa responsabilidade é maior ainda. E esta lista, encabeçada pelo Pedro Correia, tem uma responsabilidade ainda maior, que é a de vencer. As sondagens que temos, ontem publicámos ainda uma de outro distrito, de Setúbal, mas as sondagens que temos demonstram, com toda a clareza, que estamos em Santarém a disputar com a AD a vitória neste distrito. E isso deve-nos fazer ter mais responsabilidade ainda e, ao mesmo tempo, ambicionar vencer. Porque não nos importa apenas termos os mesmos deputados que os outros. Nós queremos ter mais deputados do que os outros. Mas uma vitória num distrito como o de Santarém era e teria um enorme impacto a nível de todo o partido e de toda a estrutura do Chega. E isto não é desvalorizar nenhum outro distrito. É evidente que há distritos mais populosos e há distritos menos populosos, há distritos com mais impacto político e outros com menos. Isso deriva muito, enfim, de vários fatores, como o da população e o da indústria e o da agricultura, etc. Mas este partido sempre teve no sul do país, digamos assim, uma base de apoio superior ou equivalente à dos maiores partidos e depois superior. Por isso venceu no Algarve, depois venceu também no Círculo da Imigração, por isso venceu em várias freguesias e concelhos do Alentejo. O nosso desafio nestas eleições é conseguir transformar essa consolidação do sul do país numa vitória e numa consolidação de todo o resto do país. E nisso Santarém pode ser decisivo. Porque pode dar ao Chega, pode ser o detonador, pode dar ao Chega o primeiro grande impulso para a vitória nacional. Não vos estou a dizer isto por mera abstração. É porque Santarém vai mesmo ser um barómetro daquilo que vamos ter a nível nacional este ano. Até pela disputa permanente com quem governa e com a AD. Por isso eu queria-vos fazer aqui o desafio de uma campanha forte, presente, que eu sei que já estão a fazer, aliás. Que no caso de Santarém sei que já estão a fazer há muito tempo. Mas queria-vos relançar o desafio e subir a fasquia. Não vamos lutar só para eleger 3 deputados, como temos agora. Vamos lutar para vencer a AD e o PS aqui neste distrito de Santarém. Vamos lutar para vencer em Santarém. Vamos vencer neste distrito de Santarém.
E estando a falar em vencer, acho que era importante também, porque este é o primeiro dia que tenho a oportunidade de me dirigir aos militantes e às estruturas do partido, após ter aprovado as listas de deputados no país todo. Quem já fez listas ou já coordenou equipas, ou quem coordena equipas, sabe que decidir é sempre um trabalho difícil. Decidir é sempre um trabalho de escolhas, e as escolhas implicam sempre uns em detrimento de outros. Mas quem é presidente é para os bons momentos e para os momentos menos bons. É para os momentos difíceis e é para os momentos fáceis. Por isso, apresentei ao país ontem uma renovação, em alguns distritos, das listas do Chega, noutros de continuidade, reconhecimento do trabalho que temos feito, mas também com um elevado objetivo de termos uma equipa com ética, com transparência e absolutamente intolerante naquilo tudo que seja corrupção, maus comportamentos éticos no âmbito do dinheiro público ou maus comportamentos éticos no âmbito da nossa vida social. Apresentei uma equipa com o objetivo de mostrar que nós somos diferentes e intolerantes com os fenómenos que os outros são. Errar ou escolher mal pode acontecer com qualquer presidente. Nós não temos bolas de cristal que permitam ver tudo. O que podemos é dar a mensagem ao país de que, quando confrontados com alguma situação, nós, ao contrário dos outros, nós cortamos a direita e não temos medo de cortar a direita. A diferença de umas listas para outras é que, enquanto que no PS e no PSD quem é corrupto é premiado, no Chega, se isso acontecer, é afastado e é expulso. Essa é a diferença de umas listas para as outras. E a que eu vos apresento em Santarém, no resto do país, quero acreditar, fiz por isso e tenho a convicção disso, será um conjunto de pessoas intolerantes à corrupção, firmes a lutar pelo interesse público e que vão prestar no Parlamento um serviço digno de um partido que quer ser governo em Portugal. E por isso não só as nossas listas, mas também o programa. Eu acho que o Chega tem que ter nestas eleições um salto qualitativo. E esse salto qualitativo é de a grande população que já nos deu uma confiança enorme no dia 10 de março do ano passado, conseguir percepcionar o Chega não só como o partido que representa os seus interesses, que é contra a corrupção, que é contra este sistema degradado em que vivemos há 50 anos, porque eu acho que isso, a generalidade da população dá-nos essa credibilidade, de termos feito essa luta contra o sistema. Mas estas eleições têm que ser o nosso salto qualitativo de mostrar que temos um programa alternativo para governar. Um programa alternativo com medidas concretas e reais para governar. Isto significa que devemos ser realistas, mas ao mesmo tempo ambiciosos. Não lhes podemos prometer tudo de um dia para o outro porque as pessoas não acreditam e porque não é sério. Olha, não podemos fazer o mesmo que o PS fez ontem. Ontem o PS apresentou um programa ao país e eu acompanhei, por dever de ofício, esse programa, que imaginem continha duas coisas bastante incríveis. Uma que dizia que queria o IVA zero, ou seja, o cabaz alimentar sem IVA, para que os alimentos que de facto não estão baratos não tenham o peso do IVA. E eu recordei-me que o Chega tinha feito uma proposta de IVA zero, efetivamente. Tinha a ideia, não tinha ideia de quando, mas tinha a ideia que isto já tinha sido discutido no Parlamento. E tinha um pouco de dúvida que o Pedro Nuno Santos tivesse assim uma ideia muito incrível. E então fui confirmar. E vocês imaginem isto. O Chega não só teve a ideia, não só debateu a ideia, como apresentou-a em 2023 no Parlamento. Sabem como é que o PS votou? Contra. O Chega propôs o IVA zero, o mesmo que o PS agora vem propor, e o PS votou contra. Sabem qual era a diferença? É que o PS agora está na oposição, pode prometer o que quiser. Na altura, o PS estava a terminar o seu governo. Mas ainda havia mais. É que na altura a inflação até estava muito mais elevada do que está agora. Portanto, eu gostava de perguntar ao secretário-geral do PS o que é que mudou de há 1 ano e 6 meses para agora. O que é que mudou para que em novembro de 2023 o PS votasse contra a proposta do Chega de um IVA zero? E agora venha propor a proposta do Chega como cerne do seu programa eleitoral. Nada mudou.
só se mantém uma coisa, é a falta de vergonha na cara do Partido Socialista nestas eleições. É a única coisa que me lembro. Aliás, aquilo que sim, para além da rapper que tivemos a oportunidade de ver, aquilo que o Partido Socialista propõe nestas eleições é efetivamente um rol de desmesurada hipocrisia. E eu acho que os eleitores têm que demonstrar isso. Ou seja, este governo da AD não governou bem, não. Mas nós não podemos deixar que a alternativa ao PSD seja sempre o Partido Socialista. Porque nós podemos nos perguntar com alguma consistência. Se o Partido Socialista agora tem medidas como dar às crianças 500 euros, tirar portagens em grande parte do país, pôr o IVA a zero no cabaz alimentar. Mas, senhores, o PS governou 8 anos o país. Eu nunca me lembro nem de querer acabar com portagens, nem de querer IVA zero nos cabazes alimentares, nem de querer dar dinheiro aos jovens. Pelo contrário, o PS levou que os jovens se fossem embora do país. Portanto, nós temos que dar um cartão vermelho a esta AD e a este governo, mas nós não podemos pensar que a alternativa ao PSD tem que ser o PS. Porque quem governou durante 8 anos e não fez nada daquilo que está a prometer fazer agora, nós temos que ter a devida suspeita que não o vai fazer e que só o está a fazer por eleitoralismo. Nós temos que acreditar e passar esta mensagem. Este governo da AD é mau, mas só há uma alternativa séria e credível. Somos nós, é o Chega, e temos que começar aqui em Santarém a fazer essa alteração. Porque vejam, nós nos últimos 4 anos, 3 anos, tivemos 2 governos a cair por suspeitas sobre o seu primeiro-ministro. Nos últimos 2 anos. Um governo cai por suspeitas de que o seu primeiro-ministro estava a facilitar algum tipo de negócios, do lítio e da energia. Ao lado do gabinete do primeiro-ministro encontram-se 75 mil euros em garrafas de vinho e em livros. Cai um governo. Depois vem outro governo, que diz, agora que ataca os nossos cartazes, dizer que são 50 anos de corrupção, mas eu lembro-me dos cartazes da AD. Corrupção e falta de ética já não dá para aguentar. Só que o Montenegro de 2024 e 2025 não é o mesmo de 2023. Porque dizia, tanta corrupção já não dá para aguentar, dizia Luís Montenegro. Chegamos a este governo. Temos um primeiro-ministro que enriqueceu miraculosamente também, que constrói palácios e compra casas, e isso não era mau por si próprio. Provavelmente todos aqui gostaríamos de ter essa capacidade. O problema não é esse. É que um político tem deveres acrescidos sobre os restantes cidadãos. Que tem que, por isso, explicar como é que o património que lhe vem do exercício da atividade pública permite aquele tipo de coisas. Senão é um Sócrates igual ao outro que tivemos. O outro também comprava casas a pronto e dizia que o dinheiro era da mãe, ou de uma avó, ou de um avô dele que era rico. Hoje sabemos que isso era tudo treta. E por isso, se o primeiro-ministro fica tão ofendido quando nós o comparamos ao José Sócrates, em vez de nos atacar, em vez de atacar o mensageiro, era explicar. Era dizer, o que se passa é isto. Porque é que esteve a receber uma avença de várias empresas enquanto era primeiro-ministro. Vocês vejam isto. Um primeiro-ministro em funções, a receber dinheiro de empresas em funções também. Isto é proibido em qualquer país da Europa. Em qualquer país da Europa. E o primeiro-ministro não é minha, é da minha mulher e dos meus filhos. É que isto tenta-se passar à população com a mensagem que é: bom, o primeiro-ministro tem direito a ter empresas, tem direito a ter vida. Claro que tem. Ainda bem que ele teve vida. Ainda bem que ele teve vida, ainda bem que ele teve negócios, ainda bem que ele fez vida. Não pode é querer ser primeiro-ministro e estar a enriquecer de empresas cujo trabalho ele também tem que tutelar e toma medidas que os podem afetar, enquanto é primeiro-ministro. Nós temos que fazer escolhas. Ou queremos ser primeiro-ministros a tempo inteiro, ou somos primeiro-ministros a part-time e empresários a part-time. Eu dou-vos uma garantia. Eu vou ser primeiro-ministro a tempo inteiro, focado única e exclusivamente no interesse dos portugueses e no interesse de quem me elegeu. Por isso, reparem, em 2 anos, 2 governos que caem por suspeitas sobre os seus primeiros-ministros.
nós temos que dizer claramente ao país se é isto que querem. Porque mesmo que Montenegro vença, nós podemos ter a queda de um governo daqui a, outra vez, 5 meses, ou 6 ou 7. Veja o que aconteceu na Madeira com o Miguel Albuquerque antes destas eleições. Ele foi eleito, depois foi novamente enredado numa série de suspeitas, caiu o governo, novas eleições, agora novas eleições outra vez. Nós temos que dizer isto à população. Nós temos que dizer, se querem estar sucessivamente a andar entre PS e PSD, para nunca sairmos disto. E para nunca sairmos de um ciclo de corrupção e de empobrecimento que nos destrói e que nos vai minando a credibilidade. Hoje os nossos parceiros europeus olham-nos com absoluta incredulidade. Os nossos parceiros europeus, inclusive os líderes dos partidos com que eu tenho contactado, começam a achar que isto é aqui uma espécie de América do Sul um bocado mais bem situada. Que é assim uma espécie de caos onde ninguém se governa nem se deixa governar. Ora, nós temos que acabar com isto. Nós temos que dar a mensagem certa de que estamos mesmo empenhados em fazer essa mudança. Eu sozinho não o conseguirei fazer, os deputados sozinhos não o conseguirão fazer. É preciso que as estruturas o façam. Para isso têm que acreditar primeiro. Têm que acreditar e passar essa mensagem. Porque nós podemos ter as melhores sondagens do mundo. Ou as piores. Se nós não acreditarmos que seremos mesmo uma alternativa, nós nunca vamos conseguir construí-la com o país. Ou seja, eu não quero que o partido seja a voz do grande protesto nacional. Ele já é. E ainda bem. Porque nós somos a expressão desse protesto, dessa revolta que temos. Mas isso não basta para governar. Nós temos que ser a voz desse protesto e ser capazes de dizer às pessoas que temos uma alternativa para governar. Temos uma alternativa para governar na saúde, temos uma alternativa para governar na habitação, temos uma alternativa para governar no mundo agrícola, que foi abandonado quer pelo PS, quer pelo PSD, que temos uma alternativa no âmbito da corrupção. O governo entrou a dizer que ia apresentar um grande pacote anticorrupção. Passou um ano. Claro que não apresentou nenhum pacote anticorrupção. Foi alvos de corrupção eles próprios. E isto sucede-se sim. A agricultura estava em absoluto caos com o Partido Socialista. Não ficou melhor com a AD. E havia coisas para fazer sobre a agricultura, e sobre o mundo rural, e sobre as pescas, e sobre a caça, que nem sequer era preciso inovar nada. Era só executar os fundos europeus tal como era exigível. Olhem, um exemplo que nós procurámos fazer e que os deputados por Santarém procuraram fazer. Era acabar com o país da Europa onde há mais taxas e taxinhas sobre a atividade agrícola. Só em contas pequenas nós temos mais de 1.300 taxas. Taxas! Ninguém os conhece, ninguém sabe o que são. Só sabemos para que servem. Não sabemos o que são. É insustentável ter atividade agrícola hoje com um país como o que temos, em que os apoios não chegam, em que os fundos europeus são mal executados, em que para haver candidaturas a fundos europeus é preciso quase ter um doutoramento em burocracia. Tudo isto nem é preciso investir muito. É só cumprir o que prometemos, que é não chegar lá e governar apenas para as grandes cidades. Perceber que há mais do que Lisboa e Porto. Contra mim falo que eu sou de Lisboa e sou deputado por Lisboa. Mas há mais do que Lisboa e Porto. E por isso eu vou ao ponto onde comecei. Porquê é tão importante vencer em Santarém? Porque nós daremos duas mensagens ao país. A mensagem que somos uma alternativa para governar, mas também a de que o país não é só Lisboa e o Porto. E que há outros grandes distritos com grande história do país que podem ser sinónimo de bem governar, de estabelecer pessoas, de atrair jovens, de promover empresas, de promover crescimento e de ter soluções para quem cá vive. Era isso que eu gostava que fosse feito aqui em Santarém, nesta candidatura e nestas eleições. Gostava de terminar apenas deixando isto claro. Tivemos aqui já várias vezes no Distrito de Santarém uma espécie de festa em Rio Maior, uma bela terra do Distrito de Santarém, onde evocámos o 25 de Novembro. Foi daqui, por isso, deste distrito que saiu o detonador do 25 de Novembro. Foi aqui que os agricultores se barricaram e barraram estradas para impedir que os comunistas e os socialistas e a extrema-esquerda, na altura, levasse pelo país uma vaga maior ainda de destruição que estava a acontecer em todo o Sul e que já ameaçava destruir todo o centro e norte do país. Foi aqui, neste distrito de Santarém. O que eu gostava que estas eleições fossem era esse espírito. Era o espírito tal como no 25 de Novembro saímos daqui. Saímos não, que eu não era nascido ainda, mas saímos daqui para mudar e para travar a onda de revolução que destruía o país.
que agora seja esta onda do Chega, que sai também daqui deste distrito, para mostrar que é possível uma governação diferente. Porque nós não podemos ter outro objetivo nesta eleição. Nós não podemos dizer que queremos ter mais de 50 deputados ou que queremos ter mais do que 18%. Com toda a franqueza, são objetivos pequenos para quem quer mudar o país. Sinceramente, pôr como objetivo de uma eleição ganhar mais 1%, ou menos 2%, ou ter mais um deputado, ou mais 5 deputados, não. Tal como eles saíram daqui no 25 de novembro com esta mensagem. Arriscamos tudo, vamos para vencer. Nós também partimos para estas eleições com esta mensagem. Arriscamos tudo, vamos para vencer.